A análise final do livro, né, é a análise mais simbólica. Eu acho que o tempo que é necessário para explicar esse livro é extremamente simbólico. Para começar, o rei Ahabe é um símbolo do rei Acabe, o rei mau de Jerusalém. Você tem a história de Elias como profeta que anuncia a destruição. Você também tem o nome do navio, que é o Pecode, é o navio que representa o nome do navio é o nome de uma tribo indígena americana que foi destroçada, que foi destruída. E aí você tem a baleia branca, essa cor branca que representa esse novo ciclo branco mortal, né? O branco da morte. Com as culturas, o branco representa a morte, cor de luto, é uma cor de transição para um novo, de um estado para o outro. Você tem o próprio Ismael, que ele representa Ismael da Bíblia, que é o filho rejeitado, o filho que busca um pai no mundo. Então você tem assim níveis de simbologia muito grandes nesse livro aqui. É um livro extremamente simbólico, um livro assim, não tem como a gente conseguir exaurir a simbologia, mas eu acho que a principal que eu gostei mais, que eu achei mais interessante, é essa simbologia do reino mau, né? O rei mau, o Acabe. O Acabe foi um rei que se entregou à idolatria de outros deuses, sendo expressamente proibido por Deus, foi seduzido por Jezebel. E aí você tem um profeta que anuncia para ele que ele deve voltar atrás, que ele deve abandonar os seus intentos, e a todo momento ele não abandona. E no fim, esse rei Acabe, ele é destruído, né, morto, e os cães lambem o seu sangue, e as prostitutas tomam banho na fonte em que ele morrera. Então é esse rei que caminha para o fim, por ele não fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo. No caso do capitão Ahabe, o intento dele era caçar baleias, e não caçar uma baleia específica. E aí, ainda por cima, ele tenta caçar uma baleia que não pode ser caçada. Então existe uma baleia com o nome de Moby Dick, que foi dado esse nome, né? Baleia não tem esse nome, baleia é uma baleia, mas foi dada porque ela era branca, né? Branca como a neve, e ele quer caçar essa baleia que não pode ser caçada. Então a Moby Dick representa essa natureza em que não pode ser dominada. Eu até via dos documentários do Discovery Channel, tinha uma visão assim, que tinha uma visão assim, existe vida fora da Terra, e falava assim que para isso, para o homem sair fora da Terra, ele tem que dominar as forças do céu e da Terra. E eu falo que isso é impossível o homem dominar a natureza, é impossível o homem dominar a sua própria natureza, a natureza humana, a natureza selvagem. Vira e mexe, você vê aí tempestades, tsunamis, terremotos. Parece que toda vez que o homem olha para a natureza está em fúria, está assim, querendo destruir o homem. Mas essa natureza corrupta, essa natureza corruptiva que existe, é a mesma natureza do pecado do homem. Então o homem tem a natureza corrupta porque nós pecamos. Nós ouvimos as falas da serpente, e ao ouvir a fala da serpente nós caímos em pecado. E nesse pecado a natureza também se torna corrupta. Essa natureza que a todo momento é uma ameaça para o homem, representada em Moby Dick. É essa natureza em que não pode ser controlada, não pode ser domada, não pode ser caçada. Então Moby Dick representa essa natureza em que o homem não tem controle. Então, assim, a simbologia de Moby Dick assim, é enorme. Tanto que você tem que ler, para você entender esse livro. Existe sim livros que auxiliam, existem vários livros que podem auxiliar e tudo,
Mas eu confesso que é um livro que dá para ler, é um livro que eu vejo que é um livro difícil de ler, não é um livro simples. A pessoa tem que ter a fonte principal para você entender Moby Dick é ler a Bíblia. A Bíblia é a melhor fonte para entender Moby Dick. E para você conseguir extrair o melhor, o mais altos níveis simbólicos, conseguir pegar aquilo que aparentemente não tem significado, mas aquele contexto representa outra coisa que também está na história. Se vocês gostaram dessa análise simbólica, inscrevam, compartilhem e até o próximo livro.